Eli, muito obrigada de novo por você estar participando com a gente dessa série Astrologia e Saúde. Sempre muito, muito feliz de estar com vocês. E olha, para relembrar rapidamente, Sueli, esse é o nosso último episódio, o 13º episódio, mas da primeira temporada sobre astrologia e saúde. Os grandes trânsitos. Eu estava falando quando você estava entrando que isso não é de agora, não é uma invenção moderna, né? Vem desde lá, pelo menos, a Grécia Antiga, esse conhecimento da astrologia, né? É, e aí, quem quiser saber, tem nas nossas redes sociais várias entrevistas. E aproveitando agora, por que Plutão é ligado a transformações e regenerações também na área da saúde? Então a gente precisa entender que Plutão é um deus, né? Da divisão do mundo, Júpiter, Saturno, Netuno, né? Ficou com as águas, Júpiter com o céu, e Plutão então ficou com o submundo, né? Então o que Plutão é? Plutão é Hades, e ele quer que a gente seja autêntico. Como? Ah, enfrentando conteúdos inconscientes que o ego evita conhecer. Sabe aquilo que a gente coloca debaixo do tapete? Tapete. Isso, bem lá no fundo, né? Impulsos que a gente reprime, desejos que a gente também são intensos, mas a gente reprime. Medo de perder o controle, isso é muito importante. Plutão tem muito a ver com controle. Esses sentimentos que a gente acha que é feio, né? Inveja, ressentimento, obsessão, entendeu? E até um potencial criativo que ainda não é integrado. Ou seja, a gente coloca no submundo, ou seja, a gente vai ver na sombra, coisas que são boas da gente, só que a gente ainda não reconhece. Entendeu? E coisas Então, assim, por enquanto exemplo, do dia a dia. Ah, eu sempre gostei de cantar, mas chegava perto dos outros, travava. No fim, descobre que aquilo era genuíno. é interessante. Gente, por exemplo, que é muito racional, né? Hum, E não, para mim é tudo pão, pão, queijo, queijo. Não, artista, imagina, eu vou dançar, imagina. E de repente, principalmente quando fica mais velho, na segunda metade da vida, que hum, antigamente se falava que eram 36 anos, mas não, hum. agora é mais à frente, a psique muda. E aí, de um polo ele passa a outro. Então, essa pessoa que é mais racional começa a entender que a arte, né, a criatividade faz parte da vida dela e que integra e que faz bem para ela. Enquanto Saturno, olha, isso é muito interessante. Saturno impõe limite à consciência. Lembra que a gente falou, né? Isso, Ele já organiza, falamos ele... sobre isso, é bem bacana, é. não é isso? E estrutura, e dá Uhum, limite. uhum. Plutão força a consciência a olhar para aquilo que ela tentou esconder. Olha lá, falando novamente. Então, Saturno limita e Plutão não fala, você tem que olhar. Não tem essa de vamos fazer de conta que não existe. E considerando que é o que você sempre fala, todo mundo tem todos os planetas em alguma casa. Então, em alguma área da vida, Plutão está ali questionando, Funcionando. essa em algum ponto. Isso, Por isso a importância de saber o mapa natal para saber onde eu tenho Plutão. exatamente. E é interessante que ele funciona Hum, exatamente desse jeito. É, ele trabalha com o fim de antigas identidades. Ele hum, trabalha com cortar. Se isso não é autêntico em você, se essa crença, esse comportamento que você tem não é produtivo para você, Plutão vai falar, sinto muito. É tempo de você abandonar isso. E não é alguma coisa que eu sempre costumo falar, não é de opção. Ele pergunta para você, você quer? é. Né? Plutão fala, ou quer, ou vai querer, vai continuar querendo. Você percebe? Eu não Tem que sei se querer. eu não sei se é o nome mais ideal ou adequado, né, na conversa sobre astrologia,
Mas eu me vem aquela questão assim do predestino, quer dizer, o destino a gente traça, água, terra, fogo e ar, os elementos da natureza com o nosso conhecimento. O predestino tem coisas que a gente veio, e é ali que é o nó. Porque quando tem um nó, né, você segura no nó para subir. Então, os nós da vida Uhum. nos ajudam a nos alicerçar, igual o nó do bambu, né? Ali tem um nó, regenera e sobe, né? Que é bem isso, né? A revitalização e, de repente, o renascimento, como se fala, né? Então, Plutão Uhum. transforma, ou seja, você precisa morrer para aquilo, você precisa olhar para aquilo de um jeito bastante profundo e, de repente, você tem que desapegar, a palavra muito plutoniana é desapegar, soltar, para quê? Aí você renasce, o que quer dizer? Você tem uma outra identidade, você percebe? É um outro olhar e uma identidade mais forte, mais genuína. Então, Que já era sua, mas estava lá guardadinha. Não é que veio e do que nada. ela, na realidade, o que acontece? Esses conteúdos que estão no submundo, vamos dizer assim, e a gente vai ver oitava casa, que tem que ver sombra, né? Plutão Uhum. tem muito a ver com sombra. Esses conteúdos, eles não eram integrados na consciência, ou seja, você não reconhecia que eram seus. Então, a sua consciência, ela unilateral, ela era meia capenga, vamos dizer assim. Sim. A hora que você traz esses conteúdos, os desafios e as potencialidades, você tem uma consciência maior e mais integrada, né? E É mais o sábia. É E é o que esse, se é diz. exatamente. E como a gente está nessa série de astrologia e saúde, trazendo essas informações, então, a gente está falando de todos os planetas, especialmente quatro das 12 casas, que é a casa um, a 6, a 8 e a Fez. 12. Então, vamos Uhum. relembrar por que essas quatro e vamos para que não dá tempo agora que a gente está, né, nesse momento da entrevista. Mas eu convido as pessoas, depois da entrevista, buscar o seu mapa e olhar onde tem Plutão, porque hoje a gente está encerrando. Então, todo mundo vai descobrir onde tem Plutão, onde tem, né, os planetas. E quem tem Plutão nessas quatro? O que é importante prestar atenção? Sabe o seguinte, é interessante que Plutão, por isso que a gente falou em Plutão, Plutão ele tem essa essência e ele vai atuar da mesma maneira, vamos dizer assim. Ele é assim. O que vai mudar é a casa, o território onde ele atua. Tá? Então, as doenças plutonianas são normalmente vindas de momentos de transformação intensas, né? Em todas as casas, vamos dizer assim, tá? Hum, E simbolicamente essa doença tem a ver com o quê? Fazer alguma coisa morrer para que uma coisa boa nasça. Outra coisa, né? Padrões e dar espaço. Eu costumo dizer para a gente entrar na casa um, mas normalmente o vasinho, sabe que a gente ganha as orquídeas, né? É tão sim. linda, tem 10 orquídeas, 10 florzinhas lá. E de repente você vai pondo lá, as florzinhas morrem, você põe água, nasce de 10, Algo. nascem 5, depois fica. E aí, um monte de raiz, não é Uhum. verdade? E aí você É. fala, nossa, por que a minha florzinha não nasce mais? Por quê? Porque ela tem muita raiz em pouco espaço. Então, Plutão faz o quê? Vamos cortar as raízes que não são importantes ou que não Hum. estão a mais, né? Sim, Então que você estão olha, impedindo de crescer, vamos dizer, né? impedindo o crescimento. Isso. Então, para isso, é olhar para essa raiz. O que é que ela tem? E você tem que profundamente encarar aquela raiz, aquele conteúdo, para dizer, vamos ver, vamos encarar. Isso ainda vale? Essa crença ainda vale? Se não vale, corta para ficar a essência. Entendeu? Então, aí dá espaço para colocar esse vasinho numa terra nova e essa flor vai nascer esplendorosa. Percebe? Na casa Aham. um, então, eu acho que é importante isso. O que Plutão faz? Ele vai atuar de que maneira? A casa um
tem a ver com o quê? Com identidade, com autoimagem, constituição física, tem a ver com o corpo, entendeu? E tem a ver também com a constituição psicológica. Então, Plutão está, vamos dizer assim, plantado nessa casa. Ele vai atuar no meu jeitão, tá? Então, o que que significa? A identidade, quando Plutão está na casa 1, a identidade, ou seja, a forma da gente ver a vida, passa por transformações profundas. Plutão, ele nunca vai atuar de uma maneira superficial. Ele é sempre profundo, tá? Ele é sempre profundo. Ele não vai, como você vai? Vai bem? Tô bem. Não, Plutão fala, ele vai se aprofundar. Esse é o exemplo, né? Então, e na saúde? Aonde ele vai atuar? Ele dá vitalidade intensa e resistência. Porque o Plutão é um planeta forte de poder, tá? Capacidade, muita capacidade de regeneração física e também psicológica. Percebe? É por isso que ele está ligado às células, ao sistema reprodutivo, ao intestino, porque do jeito que vem, vai. Porque, vamos dizer o seguinte, as células têm a ver com o quê? A união das células faz o corpo. A célula tem a ver com vida, morte. Sistema reprodutivo, vida, morte. E é importante também que Plutão está ligado, sabe ao quê? Ao intestino grosso. Já falamos em alguns momentos. Por quê? É bom lembrar. O intestino grosso, o que ele faz? Ele joga fora. Plutão, sem olhar para trás, temos que trazer isso para a nossa vida. Entendeu? Plutão joga fora. E quando alguma coisa desequilibra, o que a gente faz? A gente tem, eu ia falar Plutão de ventre, não, é prisão de ventre, né? Temos um Plutão dentro do ventre. Entendeu? A gente segura, a gente não quer lidar com esses sentimentos e a gente prende. E na hora que a gente prende o intestino, é que vai dar a expressão dessa emoção. Tá? Então, é muito interessante a regeneração e de enfrentamento de crises e doenças. Plutão na primeira casa é forte para isso. Tá? E o poder de cura é muito forte. Por quê? Porque o corpo pode se recuperar de forma muito legal. Tá? E que parece, sabe o quê? Uma reciclagem natural. Tipo assim, a energia se esgota nas crises. Aconteceu alguma coisa, você fica esgotada. Mas depois, como a Fênix, que é um símbolo de Plutão, você renasce mais forte. Percebe? Então, quem tem Plutão na primeira casa tem uma tendência, como nós falamos, acho que no episódio 2, se não me engano, é uma tendência, não é uma determinação, né? De que tenha mais facilidade em tendo doenças profundas, do tipo cânceres, doenças mais graves, vamos dizer assim, de renascer. Mulher, milagre! Entendeu? Por quê? Sim, porque tudo, cirurgia, tudo é grave. Plutão, tudo é grave, entre aspas, né? É um tumor, porque é 880. Né? Ou você nasce ou você morre, entre aspas, né? Então, não é uma rinite, é uma coisa que você não consegue respirar. Isso, é tudo muito grave, muito profundo. Isso, e aí evoca de dentro de você uma força, exatamente, que Plutão te dá, de regenerar, como a Fênix. Se você enfrentar, e aí a gente tem que entender que as doenças plutonianas têm a ver com o quê? O enfrentamento dessas emoções que a gente já falou. Entendeu? Elas são muito, porque Plutão rege um signo de água, que é Escorpião. Então, se você não mudar, por exemplo, hábitos, tá? Que são seus, que você não muda. Não, vou fumar. Não quero fumar. Bom, se você quiser sarar, ou se você quiser correr o risco, você pode ter alguma doença mais grave. Né? Então você tem que mudar de mentalidade e Plutão consegue. Em todas as casas. Se Plutão pôs na cabeça, consegue.
Tá. Quem tem Plutão na casa 6, lembrando sempre que essa casa 6 ela rege a rotina e a saúde diária, né, do dia a dia. Como é que a gente pode, quais são os pontos de atenção? Isso. Eu acho que a gente tem que ver o seguinte: a casa 6 ela é uma casa de terra e uma casa de realidade. Então, neste lugar, Plutão vai estar agindo na realidade. O ego se desenvolve na realidade. Então, ela vai estar agindo nos hábitos de saúde. Você percebe? É bem isso, porque a casa 6 tem a ver com virgem, ou seja, como eu faço todos os dias, como eu me alimento, como eu cuido do meu corpo. Essa é a rotina, tá? Uhum. E o corpo e a psique, eles formam uma unidade. A casa 6 com a casa 12, que é a casa também das doenças emocionais, fazem uma unidade. E o que o Plutão da casa 6 está trabalhando? A somatização das emoções no corpo. Uhum. Então, a Percebe? 6 e a 12, elas dialogam completamente, né? Porque elas são complementares, Opostos. né? Uhum, Elas entendi. opostas e complementares. Então, de repente, se você não enfrentar, novamente, como a gente já tinha dito, não enfrentar esses conteúdos, esses medos, esses desejos que você gostaria de ter, mas não se coloca no mundo, tá? Isso vai se manifestar onde? No corpo. Uhum. Se manifesta no corpo. Então, como é que eu lido com isso? Né? Como é que eu lido com isso? Eu tenho que mudar exatamente meus hábitos também. Porque hábitos de saúde fazem a diferença da doença para a saúde. Né? Então, É, como demais. estava conversando com uma médica esses dias, né? Como está ligado muito próximo a sensações de ansiedade com a falta de exercício físico, né? Que é quimicamente mesmo, né? Está comprovado. Isso não é falar vai fazer exercício, está quimicamente comprovado, né? E em todas as áreas, o exercício, as pesquisas estão comprovando que o exercício ou seja, você tem que mudar o corpo. Você tem que fazer o corpo colaborar, tá? Então é interessante assim, mudar um hábito. Se você tem colesterol alto, né? Porque come muita gordura. De repente você tem que mudar o quê? Um hábito de alimentação e ao mesmo tempo entra no exercício novamente. Porque é o exercício e o hábito a mudança de hábito que vai mudar a tua saúde. Tá? Exatamente, é colocar em movimento, né? Como a Rosângela está falando aqui. E o interessante de Plutão, que dá um alento muito grande, é esse nosso potencial de cura. Nós temos uma bomba atômica de cura de dentro para fora. Esse Plutão nos dá essa energia para superar a dificuldade que vier. Sim, casa 6, inclusive, quando você fala em bomba atômica, realmente Plutão representa a energia atômica. Uhum, Né? uhum. Lembra que falamos que o Urano é energia elétrica É. e o Plutão é uma energia magnética, é uma energia atômica. Então, na casa 6 principalmente, por exemplo, não falando de saúde, falando de trabalho, um Plutão de casa 6 consegue fazer coisas que a maioria das pessoas não querem e não consegue. Tá? Porque tem um foco, uma obsessão, um poder para isso. Tá? Então, é muito interessante. E se livrar de vícios, casa 12 tem muito a ver com vício. Né? E a casa 6 é o comportamento, vamos assim. Então, se um Plutão de casa 6 quiser se livrar do alcoolismo, do fumo, entendeu? Consegue. Eu tenho exemplo, sim, entendeu? Reais, que sim, colocou na cabeça, ficou muito tempo. De repente acontece uma coisa, que Plutão tem a ver com isso, tem que chegar num limite lá. Não, olha, vou morrer, entre aspas, né? É o pulo do Ou mudo poço. ou morro, né? Ou mudo ou morro. Então vou mudar.
Aí para de fumar, para de beber, não fuma nunca mais, entendeu? E cura. Esse é o Plutão, esse é o poder de Plutão. E na casa 6 também ele trabalha muito com controle, o lado mais obsessivo da história. Porque casa 6 tem a ver com o quê? Com medo de errar, tá? Perfeição, perfeição. Então, de repente, Plutão, que é tipo assim, do trabalho, por exemplo, e isso reverbera na saúde. Não, sabe aquele que não delega? Ah. Eu faço. Eu não confio que você vai fazer igual. Não confio. Então Ninguém vou lá faz e igual a faço. mim. É preferível eu Isso. fazer. Para não passar raiva, eu vou fazer. Entendeu? Sabe isso daí? Por quê? Quem não conhece, quem nunca, né? Quem nunca, né? Não conhece, não consigo, não vou. Aí, tipo, na cozinha, a mãe que fala, vamos cozinhar juntos, né? Ou a mãe, ou a mulher, a esposa, que seja. Então, vamos fazer um molho de tomate. Mas olha, tem que ser assim, assado, corta a cebola assim, tem que fazer a cebola assim. O outro vai fazer, não. Tem que ser assim, ó. Você não fez desse jeito, não vai ficar bom. Ou seja, esse controle, esse excesso de controle é que dá o estresse numa pessoa dessa maneira. Você imagina como é o medo de errar também, né? Você percebe? Tem que ser perfeito. A insegurança faz com que isso se desdobre em doença. Não tem jeito. Estresse, vamos dizer assim, esgotamento físico, tem tudo a ver. Quando você falou, quando a gente conversou sobre a casa 6, já falamos da casa 12, que se aplica no emocional, no espiritual. E na casa 8? A casa 8, para quem, né, vê um pouquinho de mapa, sempre uma casa já meio de medo, né? Porque é a casa de Escorpião. Aí se você tem Plutão na casa 8, ele está em casa. Isso. E isso é bom, porque ele está na força. Quando ele está em casa, ele está na força. Então a gente pode dizer que a casa 8 é o lugar onde o ego encontra o inconsciente mais profundo. Tá? Lembrando que cada casa, o ego, ele vai passando e se desenvolvendo. É como se fosse eu estava sabe quando a gente vai em parque de diversões, onde cada lugar tem uma característica diferente para o seu divertimento. Então, na casa 1, você está lidando com autoestima. Então, os planetas vão funcionar nisso, tá? Na casa 8, ele está trabalhando exatamente com o inconsciente profundo, ou seja, água. Não é uma coisa leve. Plutão já não é leve, já é Hades, né? Plutão já é o deus do submundo. A casa 8 é um submundo, vamos dizer assim, porque é inconsciente profundo, tá? Então, essa é a casa da transformação da psique profunda, tá? Então, aí é que a gente confronta com o quê? Com a sombra. O que é a sombra? Aquilo que a gente reprimiu ou negou. Tudo aquilo que a gente falou que Plutão trabalha no começo, é aí que ficam armazenados, né? É lá, é essa casa onde ficam armazenadas esses conteúdos que a gente reprime, tá? Então, esses conteúdos que seriam mágoas, ressentimentos, desejos, eles exigem que eles sejam integrados. Plutão exige. Ele está vendo o seguinte, olha, aqui tem tudo isso, é uma caixa de Pandora aqui, um monte de coisa. Plutão vai lá, vamos lá, tá? Vamos limpar as raízes, como quem está chegando agora nessa entrevista, né? Depois ela vai ficar disponível, mas logo no início, a Sueli deu um exemplo, né? Chega uma hora que a nossa planta, nós como planta, vamos fazendo tantas raízes, se a gente quiser crescer, a gente tem que cortar algumas. Você percebe? Entendeu? E Plutão fala, olha, essa caixinha de Pandora está cheia de muita coisa aqui. Olha para isso. O que é isso? Né? Vai ficar, né, com essa mágoa do passado, o ressentimento dessa pessoa, dessa perda, dessa dor. Quanto tempo você vai ficar sentada aí? Né? Sentada em cima da dor. Né? Você quer crescer, você quer partir por um outro ciclo. Né? Então é importante que olhe, dá dor, dá sofrimento, mas é por uma época. Porque quando a gente nega de enfrentamento, a gente passa a vida inteira sofrendo e não percebe. Não é verdade?
percebe? E o Então, interessante, como você fala, e como que é da regeneração, então são muito bom, né? Quando você sabe que você tem esse poder, né? e é um facilitador. Porque, por Hum, exemplo, na casa 8, uma das condições de cura também é enfrentamento. Você faz o quê? Você pode fazer uma autoanálise, você pode fazer terapia, entendeu? Então, é importante que isso seja confrontado. De que maneira? Alguma coisa tem que acontecer. Se você para perceber, entendeu? Então, vamos confrontar. Terapia, uhum, principalmente, eu costumo dizer que a psicologia analítica é uma, uma psicologia que tem a ver com Plutão, porque ela é profunda, né? uhum, Não estou dizendo que as outras não sejam, eu estou dizendo que claro. ela, eu coloco como isso, né? Então, Uhum. desta maneira, Plutão é como se fosse um regente disso. Então, uma capacidade de cura de Plutão na oitava tem a ver com isso, com você enfrentar. E, ao mesmo tempo, ao contrário, quando você tem perdas muito profundas, um ente querido, um relacionamento, um emprego, alguma coisa Uhum. desse. Isso é um mote para você adoecer, né? Você pode adoecer por conta disso. E se você não confrontar essa perda, qual o significado dentro da tua consciência, né? Dentro da tua vida, tá? Você não consegue superar isso. E você continua doente. Tá? Então, confrontar é você curar-se psicologicamente e fisicamente também. Maravilha. Olha, como a gente já, quando a gente falou da casa 6, a gente falou bastante da 12 também. Eu gostaria que você só complementasse Plutão na casa 12 e a gente partisse já para o nosso encerramento. E lembrando que esse é o 13º episódio, para quem chegou agora, nós temos nas nossas redes disponíveis todos cada dia com um grande planeta, assim como a gente fez hoje com Plutão. A partir da sexta que vem, vamos continuar esse assunto, mas por ascendentes. Aí nós vamos trazer para o nosso dia a dia. Vamos sair do predestino e vamos trazer para o nosso destino. O que, que eu posso fazer com isso? Então, Sueli, Isso. já encerrando, eu gostaria que você complementasse Plutão na casa 12, quem tem, o que, que é importante observar? Olha, o Plutão de casa 12 também, casa 12 tem a ver com o inconsciente, só com o inconsciente coletivo, tá? É mais profundo ainda. Casa 8, inconsciente pessoal, sombra, você trabalhar com os teus sentimentos. Casa 12, inconsciente coletivo. Então, o que que faz um Plutão de casa 12? Ah, ajuda você a abandonar o excesso de controle. Novamente, sabe quando a gente fala deixar para o universo? Solta, deixa fluir. Tá? Uhum. Na casa 12 não é tempo de você pegar, não é tempo de ego, de você funcionar. Eu quero desse jeito. Não vai funcionar. Você tem que usar outras ferramentas de intuição, de espiritualidade, para você compreender. Tá? Aceitar os ciclos de recolhimento, ou seja, um tempo de você se voltar mais para dentro. Plutão ajuda você com isso. Fazendo isso, você encontra mais com seus recursos internos para combater a doença, que são somatizações. Né? Que são Maravilha. somatizações. Então, lembrando, hoje a gente está encerrando agora esse 13º episódio. Estão nas nossas redes. No YouTube está numa playlist já toda organizadinha por temas. E a partir da sexta que vem, vamos falar sobre ascendente Áries. Quem tem Áries como ascendente, nós vamos falar sobre saúde. Aí não só sobre Plutão, sobre saúde em geral, né, Sueli? Esperamos Sim, vocês, então. sim. Até Muito lá. obrigada. Tchau. Grande beijo. Tchau.